Oi, olá, bom dia. São 6 e pouco da manhã e eu perdi o sono às 3 e pouco da manhã. Aí eu vim aqui contar a minha história. Eu tava falando com uma amiga que é notívaga e também no Brasil ser notívaga é mais fácil, né? Porque a diferença são 5 horas. Então eu vim falar do porquê dessas minhas insônias. Desde criança eu tenho transtornos de ansiedade e de depressão. Mas imagina para uma pessoa nascida em 78, no início dos anos 80, pai machista, imagina se ele ia me mandar para um psicólogo ou para um psiquiatra, jamais. E, e aí eu fui levando sem saber exatamente o que era. E minha mãe sempre falou que eu tinha algum problema e que eu tinha que me tratar, mas isso foi passando, foi passando. E com 19 anos eu cheguei a fazer terapia por um ano e foi logo depois que eu tive um trauma sem saber que era um trauma maior ainda, que eu fui descobrir anos depois que minha mãe não me contou, para poupar a gente, né? Meu pai cometeu suicídio e a minha mãe levou anos para contar isso pra gente, porque não era fácil, mas eu tinha uma cisma de que ele tinha desistido de viver, e de fato ele tinha desistido de viver, que ele andava muito desanimado e tudo. Meu pai era o exemplo de pessoa inteligente, engraçada, que sabia tudo, que sabia falar de todos os assuntos. Então eu sempre procurei amigos e namorados e enfim, eu sempre procurei me cercar de pessoas cultas que sabem falar de tudo. São as pessoas que eu mais admiro. Não precisa ser bonita, não precisa ser nada. Eu gosto de pessoas cultas e inteligentes. E aí fiz terapia uma época, parei e nunca mais fiz terapia. E passei diversas vezes por essas fases de depressão e ansiedade sem saber direito o que era. Até que morei em Londres, voltei, tive problema da coluna, fiquei muito mal por alguns meses. Foi logo que eu tinha arrumado um emprego assim, tipo, o emprego dos sonhos, com um salário razoável, uma empresa legal. E fui afastada e operei a coluna, fiquei sem andar. Foi uma fase muito, muito, muito pesada. Só quem acompanhou sabe. Eu só ficava deitada numa posição. Para ir ao médico, para fazer alguma coisa, tinha que ser de cadeira de rodas. E era 1 hora para conseguir sentar numa cadeira de rodas morrendo de dor. Mas enfim, operei e me recuperei muito rápido. Porque eu sou esforçada. Eu não aceito nada que me diga não. E meu sonho era voltar a andar, e eu gosto muito de andar, eu gosto de andar quilômetros, e eu não podia ficar sem andar. E aí, trabalhei nessa empresa e fui convidada a mudar de área, e fui, porque todo desafio para mim é aceito. E foi aí que começou o gatilho do problema, porque a minha chefe era espírita como eu, e me pedia muitas coisas. Na verdade, uma amiga da empresa me falou: ela tá te usando, quando ela não precisar mais, ela vai te descartar. E foi o que aconteceu. Ela precisava de alguém que conhecia a empresa, alguém que era safa, porque ela era muito bocó. Ela sacava muito do tema da empresa, mas não sacava de vida. E eu já tinha morado fora, eu sempre me virei sozinha. E eu tinha dicas legais para dar, ela gostava das minhas dicas, ela sempre me apresentava como uma pessoa com boas dicas, que conhecia tudo. E aí começou o inferno do assédio moral. Eu passei 4 anos sofrendo assédio moral, 3 anos e meio. Eu não sei. Eu sei que foi ali que comecei a suspirar. E ela controlava a minha roupa, controlava o que eu comia, controlava para onde eu olhava, controlava o tempo que eu fazia as coisas, criticava tudo que eu fazia. Enfim, para quem nunca teve autoestima alta, ela me fez me sentir a mosca do cocô do cavalo do bandido. Esse foi meu gatilho. Eu passei a beber todos os dias, eu engordei 30 quilos e eu já tinha em paralelo o projeto de morar fora com o Luiz. Então ele tirou o documento
europeu, e a gente combinou, quando ele tirasse o documento, a gente ia casar no papel pra gente poder vir embora pra algum lugar. E a gente já morava junto, tudo, então o papel era só pra justificar a viagem, a mudança. Então a gente casou em 2012 e eu fiquei enrolando para ver essa mudança, porque tinha que desmontar a casa e era uma preguiça, enfim. E aí um belo dia ele falou: olha, só falta comprar a passagem. Eu falei: é. Então fui comprar a passagem com 6 meses de antecedência e falei: agora a gente se desfaz de tudo. E foi tudo programadinho, a gente foi vendendo as coisas, consegui vender tudo pelo Facebook, foi ótimo. E a gente foi para Londres. Então, assim, a mudança não foi uma fuga dos problemas, até porque a nossa cabeça vai junto com a gente. A mudança foi um plano que já era um plano e a gente aproveitou o momento. Ele estava no governo, o governo ia mudar, ele era terceirizado, eu estava desempregada. Depois que eu saí da empresa do assédio moral, eu trabalhei com fotografia com 2 pessoas loucas, então também saí fora. E aí a gente foi para Londres porque era um lugar que eu já tinha morado e conhecia gente. E gente de comunicação. Mas as pessoas precisam saber que certos empregos são complicados. Por mais que você seja fluente em inglês e tenha documento europeu, por exemplo, trabalhar em comunicação em outra língua requer mais do que fluência, é completamente diferente o padrão do lugar, os costumes do lugar, a forma como a comunicação é feita no outro país. E aí ele fez várias entrevistas e todas eram para áreas específicas que não eram as áreas dele. E aí então ele aproveitou, fez um curso no Google e a gente saiu mandando currículo. E aí até que apareceu essa vaga em Gibraltar, que é um lugar que está crescendo muito, que é território do Reino Unido. E ele veio, mandaram uma passagem para ele vir conhecer, ele me mandou uns logs e a gente mudou para cá. No começo eu fiquei um pouco assustada, bastante assustada. Uma cidade pequena, na frente da praia. Mas hoje eu penso que o que eu precisava muito para baixar era do sol, dessa praia, dessa tranquilidade, porque Londres é muito busy e Londres sempre tem muita coisa para fazer e você nunca consegue consumir tudo. Então era muito complexo aquela velocidade para uma pessoa que já era muito acelerada. Fora que lá a gente estava dividindo apartamento, o landlord era ladrão ao caráter, a gente mudou para um estúdio nosso, mas a gente mal tinha uma janela, então talvez faltasse o sol, faltasse um pouco de luz. E aí vindo pra cá, a gente tem um apartamentão de frente pra praia, tem o sol. E aí quando eu fui pro Rio, eu tatuei o sol, porque o sol é o símbolo desse meu recomeço. E aí eu comecei a fazer terapia pro Skype com uma pessoa maravilhosa. E comecei a frequentar um psiquiatra muito legal em espanhol. E eu tenho muita dificuldade com remédio, então eu tenho que tomar uns remédios muito power, porque os remédios não pegam fácil em mim. Ele falou, são 38 anos de questões acumuladas, né? Eu, desde criança, sempre fui a mãe de todos, de cuidar, de me preocupar, sempre fui muito responsável. E depois da morte do meu pai, a gente escondia as coisas, não, poupava os meus irmãos e eu cuidava da minha mãe que estava mal. Então eu tive que ser adulta muito rápido, muito cedo, e já era a minha tendência essa coisa de ser adulta. Então eu já tinha esse biotipo e tenho até hoje. Eu gosto de cuidar das pessoas, eu gosto de ajudar, eu gosto eu gosto de servir. Acho que eu nasci para servir. Eu gosto realmente de servir, uma coisa que me dá prazer. E aí, aqui eu comecei meu tratamento. Só que um tratamento, agora eu tô me acertando, eu tô acho que na 5ª consulta. E agora acho que eu tô me acertando com os remédios, só que não é uma coisa instantânea, você leva um tempo. E eu sempre fui notívaga, né? Minha mãe falava que eu ia ser vigia noturno, porque eu sempre gostei de dormir tarde e acordar tarde. E eu acordo cedo se precisar, sempre trabalhei cedo.
e dormia cedo, porque ficava exausto, principalmente mentalmente. Mas a minha tendência é dormir tarde e acordar tarde. Ontem eu fui dormir 10 e pouca da noite, deu 3 e pouco eu acordei. E aí eu tomei o remédio, fiz chá, já assisti vídeos, já li coisas e resolvi vir gravar. Aí eu tava conversando com uma amiga, eu falei, fala sobre o que? Ela falou, você fala, conta a sua história. E acho que a minha história pode servir pra alguém. Eu tô tratando, eu desde Londres, engraçado, né? Você vai para Londres, Londres é a terra dos beberrões. Tenho bebido muito menos, bebo muito muita chá. Mate não, odeio mate. Tenho bebido muito chá. E assim, eu tive vários sintomas, minhas unhas estavam ficando muito fracas, tô tomando muita vitamina porque eu tive umas fases sem comer, emagreci muito, depois o remédio tava dando muito apetite, eu tava comendo muito, aí agora o remédio tá fazendo menos efeito, eu durmo menos, então é um up and down eterno, né? Mas eu tenho me sentido melhor. Mas a agorafobia, que é essa coisa de sair de casa, eu tenho tido com um pouco mais forte. Para ir no psiquiatra eu preciso do Luiz para ir junto. Na hora de sair de casa me dá um desânimo. Eu fico pensando já para frente o que vai ser. Tipo, na casa de um amigo, de passear com algum amigo, já penso para frente o que vai ser e falo, não vai ser nada, então eu vou ficar aqui, tá bom. E isso não é legal, né? Eu quase não saio de casa. Então, de pouquinho em pouquinho, eu também não tô me exigindo muito, não. Na terapia, a minha terapeuta me acha muito lúcida, me acha forte, ou seja, dispostos. Eu costumo assumir muito os meus podres, os meus problemas, porque eu acho que quando você assume os seus podres e os seus problemas é um grande caminho para você melhorar, para você ver o que você tem de errado, para se tornar alguém melhor. E eu assumo isso. Eu tenho várias compulsões nesses momentos de ansiedade, às vezes de comprar, às vezes de comer, e eu tenho tentado substituir isso por tomar um monte de chá, ou por fazer post no blog, ou por ler alguma coisa, e não é fácil, óbvio. Eu tava comendo muito doce, eu não quero virar diabética, mas o fato é, eu estou emagrecendo porque isso tudo passou, eu tô comendo muito pouco, e tenho ficado muito na cama, assim. Eu tomo só o meu leitinho de manhã e fico na internet olhando as coisas. Mas uma coisa que tem me dado muita agonia é o som do celular, do iPad, do telefone. Então deixo tudo sem som. Mas eu gosto muito de receber mensagem, gosto muito de responder mensagem, gosto muito de falar com as pessoas. Eu só não gosto que me cobrem. E aí, já arrumou emprego? E aí, como é que tá a vida aí? E aí, já se resolveu? E aí, não sei o quê. Não. Eu não posso ter cobrança externa porque eu já tenho as minhas próprias cobranças, que talvez sejam elas que me tirem o sono. Hoje eu tive um pesadelo muito forte e esses remédios são uns pesadelos muito reais. E eu sei que eu tô me expondo pra caramba aqui, sem maquiagem, descabelada, de pijama, mas é pra contar que se você sofre esse problema também, você é normal. Somos todos normais. A vida atual é muito agitada e não demora para procurar tanto tratamento, porque quanto mais tempo você demora, mais tempo você sofre e às vezes eu me sinto muito velha por ter procurado tratamento tão tarde, mas antes tarde do que nunca, né? Eu pelo menos vou ter uma meia idade e vou envelhecer um pouco mais sã, embora eu sei que todos somos doidos, mas eu tenho procurado muito ler coisas positivas. Eu botei no meu feed do Facebook só coisas autoajuda, de budismo, de psicanálise, do Rio Antigo, fotos do Rio Antigo, só coisas que eu gosto. Eu tenho lido pouquíssimas notícias, tenho lido pouquíssimo que as pessoas falam no Facebook, não tenho lido nada que me deixe ansiosa, então eu tô realmente por fora de quase tudo que tá acontecendo. Mas isso tem me feito bem.
mas me manda mensagem e se você me manda mensagem no Telegram, no Messenger, no WhatsApp, eu tô sempre